بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas sobre o Tawhid. Aulas baseadas neste livro, escrito pelo Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, livro intitulado Ahamiyatu Tawhid al-Ibada, a importância do Tawhid na adoração. E na continuação das aulas anteriores, o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, continua falando da gravidade de elevar, da gravidade de altear as sepulturas, dizendo: e o Imam Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala, escreveu um livreto que intitulou Sharh al-Sudur bi-Tahrimi Rafi' al-Qubur. Então o autor, hafidhahullah ta'ala, menciona aqui um livreto escrito por um grande imam da Sunnah, que é Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala, que escreveu um pequeno livreto intitulado Sharh al-Sudur bi-Tahrimi Rafi' al-Qubur, a serenidade do peito com a proibição da elevação das sepulturas. A serenidade do peito com a proibição da elevação das sepulturas. Este é o título deste livro escrito pelo Imam Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala. O autor continua dizendo: livreto no qual esclareceu que a veneração das sepulturas e que o exagero na reverência dos defuntos é um meio que leva ao politeísmo. É um meio que leva ao shirk, ao politeísmo. E não há dúvida alguma que o maior motivo que está na origem desta crença, a crença ligada aos mortos, que consiste em os associar a Allah Azza wa Jal na adoração, os invocando, os suplicando, os venerando, os temendo e outros tipos de adoração que devem ser dirigidos exclusivamente a Allah Azza wa Jal. O maior motivo que deu origem a esta crença, a crença nos mortos, é que o diabo embelezou o mal aos olhos das pessoas, o tornando bem. Este é um ponto extremamente importante, que é que a origem desta crença
desta crença nos mortos, que foi mencionada há poucos instantes, à origem desta crença está o diabo, o Shaitan, o Satanás, que embelezou o mal aos olhos das pessoas, o tornando bem. Aquilo que é o mal, que é uma coisa errada, que é uma coisa proibida, o diabo a tornou bela, a tornou permitida, a tornou uma adoração aos olhos das pessoas. Como o facto de levarem as sepulturas. O Sheikh aqui nos dá exemplos. Exemplos desta crença nos mortos, que o diabo embelezou aos olhos das pessoas ao ponto que este acto se torne bem para eles, mas que na realidade é um mal e que é proibido e que é o meio que leva ao politeísmo. O Sheikh nos dá exemplos, dizendo como o facto de elevarem as sepulturas. Aqueles que elevam as sepulturas pensam que isto é um acto bom. Como, por exemplo, o facto de elevarem as sepulturas, de colocarem sobre elas panos, de colocarem sobre as sepulturas panos, tecidos, e de colocarem gesso sobre elas, a fim de as embelezarem. Tudo isto com o objetivo de as embelezarem o mais possível, da melhor maneira possível, de as enfeitarem com os melhores e os mais bonitos ornamentos. Com o objetivo de enfeitarem as sepulturas da melhor maneira, com os mais bonitos e os melhores ornamentos. Tudo isto com o objetivo de as tornarem belas. E continua dizendo, e não há dúvida nenhuma, que uma pessoa ignorante fica impressionada logo que os seus olhos avistam uma tal sepultura. Este ponto é muito importante. E não há dúvida nenhuma que uma pessoa ignorante fica impressionada logo que os seus olhos avistam uma tal sepultura, sobre a qual foi construída uma cúpula. Sobre a qual foi construída uma cúpula, uma abóbada, e que esta sepultura está coberta com um belo pano, com um belo tecido, e que esta sepultura está iluminada com lamparinas, e que em seu redor, isto é, em redor desta sepultura, foram colocados difusores de incenso. E que em redor desta sepultura foram colocados difusores de incenso. Um ignorante, ao ver tal sepultura, o seu coração se enche de veneração por ela. Um ignorante, ao ver tal sepultura, o seu coração se enche de veneração por ela. E a sua imaginação, isto é, a imaginação deste ignorante, a sua mente se aperta. A sua mente, a sua imaginação se aperta perante a imagem que lhe vem à ideia. A imagem do defunto que foi sepultado nesta sepultura e do seu nível elevado. Isto é, este ignorante que vê tal coisa, que vê tal sepultura, imagina que o defunto que foi sepultado nesta sepultura tem um nível muito elevado. Então, entra
nesta pessoa, entra nela, entra no seu coração, penetra no seu coração o medo. Penetra no seu coração o medo, o temor e o respeito deste defunto, desta sepultura e daquele que foi sepultado nela. Entra no coração deste ignorante que vê tal coisa, penetra no seu coração o temor deste defunto e o respeito por ele. E todas as crenças diabólicas que são dentre os meios, dentre os estratagemas do diabo contra os muçulmanos. E este é dos maiores meios que levam, que conduzem ao desvio dos servos. E este é dos maiores meios que levam ao desvio dos servos. Que é o facto que entre nos seus corações o medo dos mortos, o medo daqueles que foram enterrados nas sepulturas. E que entre nos seus corações o respeito por eles, o temor nos seus corações. Este é o maior meio que conduz os servos a se desviarem, ao desvio. Por este meio, a pessoa se desvia do Islão a pouco e pouco. Por este meio, a pessoa se desvia do Islão a pouco e pouco, até que invoca, até que pede ao defunto de tal sepultura aquilo que só Allah subhanahu wa ta'ala pode conceder. Então esta pessoa, em primeiro lugar, vê esta sepultura. Esta pessoa que é ignorante, que não tem conhecimento, vê esta sepultura tão bela, elevada, com tudo aquilo que foi mencionado anteriormente. Ao ver tal coisa, entra no seu coração o temor, a veneração pelo defunto que foi enterrado nesta sepultura, e a partir daí, a pouco e pouco, se desvia ao ponto de pedir a este defunto, ao ponto de invocar este defunto, de lhe pedir aquilo que só Allah subhanahu wa ta'ala pode conceder. E através de tal acto, que é a invocação dos mortos, através de tal acto, comete politeísmo e se torna politeísta. Depois o Sheikh, hafidhahullah ta'ala, continua dizendo: e até pode cair no politeísmo logo que avista pela primeira vez tal sepultura, com tais características, logo da sua primeira vista, pois a visão de tal coisa passará obrigatoriamente pela sua mente, que todos estes cuidados e que toda esta grande atenção dada pelos vivos a este morto, a este defunto, que foi enterrado nesta sepultura, só pode ser derivado a um benefício que esperam dele, isto é, do morto. Que seja um benefício mundano ou no além, isto é, que esperam que este defunto lhes acorde um benefício na vida terrestre ou na vida depois da morte. Então, tal pessoa se sentirá inferiorizada. Então tal pessoa se sentirá
inferiorizada. Sobretudo, logo que vê os seus pretendentes sábios que visitam tal sepultura se recolhem de pé perante ela, se esfregando aos seus ângulos. Se esfregando aos seus ângulos. Repito esta passagem. O Sheikh Hafidhahullah Ta'ala nos diz, e até pode cair no politeísmo, isto é, este ignorante que avista tal sepultura, até pode cair no politeísmo logo que avista esta sepultura pela primeira vez. Apenas o primeiro olhar pode fazê-lo cair no politeísmo. Pois uma sepultura com tais características, as características foram mencionadas anteriormente, logo da sua primeira visita, logo que a sua visão, logo que os seus olhos avistam esta sepultura, passará obrigatoriamente pela sua mente, pela sua imaginação, que todos estes cuidados e que toda esta grande atenção dada pelos vivos, esta grande atenção dada pelos vivos a este morto, a este defunto que foi enterrado nesta sepultura, só pode ser derivado a um benefício que esperam dele. A um benefício que esperam deste morto. Que seja um benefício mundano ou um benefício no além. Isto é, esperam que este morto, que este defunto, lhes acorde um benefício na vida terrestre ou na vida depois da morte. Então tal pessoa, este ignorante, se sentirá inferiorizado. Sobretudo, e este ponto é extremamente importante também. Este ponto também é extremamente importante. Sobretudo logo que este ignorante ou que estes ignorantes veem os seus pretendentes sábios, aqueles que eles pensam que são sábios, logo que os veem, estes sábios, visitarem tal sepultura e se recolherem de pé perante tal sepultura e se esfregarem aos seus ângulos, isto é, aos ângulos da sepultura que foi elevada. E aqui digo, e esta é sem dúvida alguma uma grande calamidade. É um meio que leva as pessoas ignorantes a venerarem e até adorarem as sepulturas e os mortos lá enterrados. Pois veem os seus sábios, os seus líderes em termos de conhecimento, os sábios que ouvem, que seguem cegamente e que questionam acerca daquilo que desconhecem. Os veem se recolherem de pé perante as sepulturas e se esfregarem aos ângulos dessas sepulturas. Então, os seguem neste desvio. Isto é, os ignorantes veem os sábios fazerem tais actos, então fazem como eles. Os imitam cegamente, pois são ignorantes, não conhecem. Então fazem como os sábios das suas regiões. Então os seguem neste desvio. Mas a realidade é que são sábios, são líderes, mas desviados e desviadores. São sábios, são líderes, mas desviados e desviadores. Isto é, eles próprios estão desviados
Estes sábios estão desviados e desviam os outros. São desviados e desviadores. E são a causa do desvio dos seus seguidores. São líderes, mas desviados e desviadores. E são a causa do desvio dos seus seguidores. Como disse o nosso nobre mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam: Inna akhwafu ma akhafu alaykum al-a'immat al-mudillin. وفي الرواية: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam disse: Por certo, que aquilo que temo mais para a minha comunidade são os líderes desviadores. Por certo, a coisa que temo mais para a minha comunidade são os líderes, os sábios desviadores. Este hadith foi relatado por Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidhi e também por Ibn Majah. Então vemos aqui a gravidade e o perigo dos sábios desviados e desviadores para a nossa comunidade. E daqui lanço mais uma vez a atenção, chama a atenção de todos sobre a grande importância que temos de dar de quem tiramos o conhecimento. Pois o conhecimento tem de ser tirado dos sábios da Sunnah, dos sábios que estão sobre o caminho reto, o caminho correto. Os sábios da Sunnah. E não tiramos o conhecimento de qualquer um. Não é permitido tirar o conhecimento de qualquer pessoa. No caso que a pessoa conheça a língua árabe e que tenha acesso aos sábios diretamente, não lhe é permitido de ouvir qualquer um e de se sentar perante qualquer um. Pois, como vimos, há sábios que são desviadores, são desviados para eles próprios e desviam os outros. E isto é o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam que disse, como foi dito há instantes. Então temos de ter muito cuidado de que sábios tiramos o conhecimento. No caso da pessoa que não conhece a língua árabe e que tira o conhecimento dos estudantes, que tira o conhecimento numa outra língua que não é a língua árabe e que não tem acesso aos sábios, então no seu caso é obrigatório de questionar acerca daqueles que traduzem, acerca daqueles que ensinam na sua língua. Não lhe é permitido de ouvir qualquer um, ou de ler os livros ou as traduções de qualquer um. É obrigatório para cada um de nós de procurar tirar o conhecimento daqueles que são de confiança, daqueles que estão sobre a Sunnah. Então é uma obrigação de questionar acerca deles. De questionar quem é este estudante. Será que este irmão é uma pessoa de confiança? Será que posso ouvir aquilo que ele traduz? Será que posso ler aquilo que ele traduz? É um dever para cada um de questionar acerca daqueles de quem quer tirar o conhecimento. Este é um ponto importante a conhecer. E aqueles que traduzem e que
ensinam, é um dever para eles também de serem claros. É um dever para eles de serem claros e de não se chatearem logo que são questionados acerca do caminho sobre o qual estão e acerca daquilo que ensinam e acerca de quem, dos sábios dos quais tiraram o conhecimento e com que sábios se sentaram e onde estudaram. É um direito que cada pessoa tem é de saber de quem é que está a tirar o conhecimento. Então aqueles que hoje em dia traduzem, aqueles que fazem aulas, é um dever para eles de serem claros e logo que são questionados acerca de onde estudaram e de quem é que tiraram o conhecimento, é um dever para esses estudantes de responderem e de serem claros, a fim que as pessoas que tiram deles o conhecimento tenham a consciência tranquila e que se encontrem em segurança e que tenham a certeza que estão a tirar o conhecimento de estudantes de confiança. Este é um ponto também extremamente importante e voltamos à palavra do nosso Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, e terminamos com esta última palavra. O Sheikh disse: Sadaqa Ibn Kathir. Ibn Kathir disse a verdade. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que é também um grande sábio. Ibn Kathir disse a verdade na sua curta palavra. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, disse a verdade na sua curta palavra, que é: a origem da adoração dos ídolos vem do exagero dado às sepulturas e aos seus defuntos. E por certo que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, nos ordenou de aplanar as sepulturas e nos proibiu de construir sobre elas e nos proibiu também de as embelezar e nos proibiu o excesso de importância dada às criaturas. Repito esta palavra de Ibn Kathir, do Imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, que disse: a origem da adoração dos ídolos vem do exagero dado às sepulturas e aos defuntos. E por certo que o mensageiro de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos ordenou de aplanar as sepulturas e nos proibiu de construir sobre elas e de as embelezar, e nos proibiu também o excesso de importância dada às criaturas. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.